Vamos iniciar nossa aula do 10º capítulo, o 9º da edição antiga, o 10º da futura nova edição, né? Antiga no sentido que já está a última publicada, né? Mas ainda essa nova edição com um novo capítulo ainda não foi acrescentado. Então nós vamos falar de análise de agrupamento. Vamos iniciar nossa aula sobre análise de agrupamento, que é chamada em inglês de cluster analysis. Então, nesse capítulo, nós temos uma introdução, nós vamos falar nessa videoaula, falar de medidas de proximidades, falar de dados binários, medidas de similaridades, similaridades para dados binários, agrupamento de variáveis, então como que a gente faz para agrupar variáveis, variáveis mistas, quando você mistas no sentido de você tem um banco de dados, né, em N objetos, e você quer fazer alguma análise de agrupamento, e você tem diversos tipos, variáveis binárias, variáveis qualitativas, variáveis quantitativas contínuas e assim por diante. Agrupamentos hierárquicos, propriedades dos agrupamentos hierárquicos, agrupamentos não hierárquicos, grupos, número de grupos, validação de agrupamento e referências. Então, nessa introdução, quais são os conceitos básicos, né? Então, na análise de agrupamento, nós temos o objetivo, né, de classificar objetos, itens, indivíduos, de acordo com suas semelhanças, com suas similaridades. Esses objetos, indivíduos ou itens semelhantes, então são alocados em um mesmo grupo. E aqueles que são dissimilares, não são semelhantes, são agrupados, né, em outros grupos, em que dentro desses grupos nós temos indivíduos semelhantes a eles. Então, o critério básico que utilizamos para agrupar os objetos são suas semelhanças. Objetos semelhantes são ditos similares, e aqueles com poucas semelhanças são denominados de dissimilares. A semelhança entre os objetos é quantificada por uma medida de proximidade, que são medidas de similaridades ou de dissimilaridades. Então, a similaridade vai medir o quão próximos estão os indivíduos, e dissimilaridade, quão distantes estão os indivíduos. Então, são medidas de proximidades. A diferença entre agrupamento e classificação. Então, nós devemos diferenciar duas situações, né, básicas, quando tomamos P medidas em N objetos. Então, nós teremos N objetos, N itens, N indivíduos, e medimos P variáveis nesses indivíduos. Tomamos a medida de P variáveis. Então, na primeira forma, né, da primeira situação, nós queremos agrupar os objetos em um número desconhecido de grupos. Então, temos lá os objetos e queremos agrupá-los em um número que a gente não conhece de grupos. Queremos agrupá-los em grupos de tal forma que internamente os objetos dentro de um grupo são bastante similares, bastante homogêneos, né? E de um grupo para outro existe um máximo possível de similaridade entre eles. Então, na segunda situação, nós temos o interesse de classificá-los em um conjunto pré-existente de grupos. Então, nós temos alguns grupos pré-existentes e queremos classificar um novo indivíduo. Então, são técnicas diferentes. O primeiro caso se refere à análise de agrupamento, que a gente chama em inglês de cluster analysis, e o segundo é a análise discriminante, que a gente vai ver num próximo capítulo posteriormente. Em geral, nós desejamos agrupar os N objetos em um número de grupos desconhecido K. Esse é um problema, porque a gente não sabe quantos grupos existem para fazer os agrupamentos. Então, o número K aqui é desconhecido. E ele deve ser encontrado, né, entre aspas, né, de acordo com a aplicação dos métodos. Então, a gente busca sempre um agrupamento que a gente chama de agrupamento ótimo. Então, o que é o agrupamento ótimo? É aquele em que os objetos dentro dos grupos são semelhantes, o mais semelhante possível, mas os grupos são bastante similares entre si, mantendo a máxima de similaridade.
máxima divergência entre os grupos, né? Então essa não é uma tarefa simples de ser feita e requer a utilização de alguns métodos específicos, que é o objetivo desse capítulo, né? Podemos optar por fazer a busca do agrupamento ótimo de forma gráfica, né? Então nem sempre isso é possível e é muito difícil, porque vai depender de critérios subjetivos também. Com P igual a duas variáveis, nós podemos agrupar objetos inspecionando um gráfico bidimensional. Então, aí se torna mais simples, pelo menos a inspeção, apesar de ainda utilizar critérios subjetivos. E quando nós temos um número maior do que 2, né, do que duas variáveis, P maior que 2, P é o número de variáveis que nós estamos tratando aqui, né, em todo o livro, nós podemos utilizar gráficos em duas dimensões a partir da análise de componentes principais ou biploides. Ou seja, nós vamos projetar o espaço p-dimensional, P maior que 2, no espaço bidimensional, perdendo o mínimo possível de informação. Se isso for possível, a gente pode fazer a inspeção gráfica para agrupar os objetos. Então, só para a gente ver a estrutura dos nossos dados, então, em geral, a gente vai trabalhar sem repetição, nesse capítulo aqui, sem repetição das medidas em cada objeto. Caso isso ocorra, pode ser calculada a média dessas variáveis aleatórias para cada indivíduo. Então, nós temos N indivíduos, são as linhas dessa matriz de dados, Y minúsculo, que é um dado observado, então a matriz N por P, e com P colunas. Então, cada coluna é uma variável, a variável 1, segundo o índice está fixado em 1, indivíduo variando de 1 até N. Então, o índice I varia de 1 a N. E P colunas. Então, nosso segundo índice varia de 1, 2, J até P. Então, J varia de 1 a P, P variáveis. Então, nós temos J variando de 1 a P variáveis, índice I variando de 1 a N, objetos, itens, elementos. Perdão. Então, a gente pode representar essa matriz de dados, N por P, né, como N vetores linhas. Então, o Y1 linha aqui é esse primeiro vetor aqui, P-dimensional do primeiro objeto. Vou chamar de objeto. A iésima linha dessa matriz, nós temos um vetor P-dimensional, que a gente representou aqui por YI linha, YI transposto. E a última linha do enésimo objeto, YN transposto. Veja que aqui está em negrito, os elementos dessa matriz são escalares, não estão em negritos. Tem dois índices, porque é o índice para identificar o indivíduo, primeiro, e o segundo índice para identificar a variável. E a matriz também é negrito, e os vetores têm um índice só, porque é o Y1, é o índice da primeira linha, do primeiro objeto, Y2, da segunda linha, YI, da iésima linha. E esse I pode ir de 1 a N, portanto, o YN. Então, todos os vetores nossos são vetores comuns. Na forma transposta, vai virar a linha de uma matriz. Ou a gente pode também querer agrupar variáveis. Então, eu coloquei o índice entre parênteses para diferenciar o índice em parênteses. Quando for sem parênteses, Y1 vai se referir à linha 1 da matriz, um vetor P-dimensional. Quando for Y1, 1 entre parênteses, vai indicar a primeira coluna da minha matriz, ou seja, as N observações da variável 1, as N observações da variável 2, Y2. YJ, J entre parênteses, significa as N observações do vetor N-dimensional dos N objetos que compõem a Jésima variável. Então, são as observações dos objetos ao longo dos objetos, né, para a Jésima variável. E até a última coluna, que é a Pésima. Então, os índices entre parênteses significa o índice vetor das variáveis, e sem o parênteses no índice significa o vetor dos objetos, ou dos itens, ou dos indivíduos. Então, são N vetores P-dimensionais ou P vetores N-dimensionais. Então, a gente pode escrever a matriz desse jeito, ou desse jeito, na forma de seus componentes vetoriais. Os métodos de agrupamento.
eles são divididos em hierárquicos e não hierárquicos. Os hierárquicos podem ser aglomerativos, onde a gente inicia com N grupos, cada grupo, então, inicialmente é um objeto, e a gente vai unindo de acordo com as suas similaridades, parecença, que a gente fala, e ao final a gente vai agrupando esses grupos, que é composto de cada indivíduo separadamente. Então temos N indivíduos, N grupos, N objetos, então N grupos, cada um objeto é um grupo, e vamos unindo eles, juntando esses objetos de acordo com suas similaridades, até chegarmos num único grupo contendo todos os objetos. Ou divisivos, que é o contrário, né? Nós iniciamos com um grupo único, contendo os N objetos, e terminamos com os N grupos de um único objeto. Então, são caminhos inversos da gente fazer isso. Então, nós vamos usar mais os métodos hierárquicos aglomerativos nesse material, que são os mais comuns, né? Então, os métodos não hierárquicos, né, nós temos que definir um número K de grupos inicialmente, então alocar os N objetos aos K grupos de maneira otimizada. Então, conhecer o número inicial de grupos é um dos gargalos dos métodos não hierárquicos, né? Então, se você definir um número muito grande ou um número muito pequeno em relação ao que deveria ser definido, do valor real do número de grupos, que é desconhecido, então fica mais difícil os agrupamentos não serão ótimos, né? Então, de achar um agrupamento que seria otimizado, porque você já definiu o número de grupos erroneamente de imediato, né? Para iniciar o processo do agrupamento, da análise de cluster, né? De agrupamento. Então, os nossos objetivos neste capítulo seria, né, de apresentarmos os principais métodos de agrupamento existentes, apresentarmos as medidas mais utilizadas para identificarmos objetos que são mais similares e aqueles que são mais dissimilares, tanto identificarmos os mais similares quanto os mais dissimilares, discutir as vantagens e desvantagens dos principais métodos, discutir critérios para determinar o número de grupos, seja nos métodos aglomerativos, né, divisivos, ou nos métodos hierárquicos, aglomerativos ou divisivos, perdão, ou nos métodos não hierárquicos. Então, na próxima sessão, na próxima videoaula, portanto, nós falaremos das medidas de proximidades. Então, nós vamos dividir esse capítulo em várias partes, nem sempre uma parte dessa, né? Nós estamos aqui, ó, tem muita coisa para ser vista, nem sempre a gente vai conseguir fazer essas videoaulas, cuja minha estratégia aqui é de gravar aulas pequenas, né? De 15, 20 minutos no máximo, 20 e poucos minutos no máximo. Então, às vezes nós teremos que dividir a sessão em mais de uma parte. Então, não necessariamente vai ser uma videoaula para cada sessão dessa aqui. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês se sintam motivados para aprender as análises de agrupamento, as cluster analysis, né? Que é o termo em inglês para isso. Muito obrigado, então.